Num dado momento, lá atrás, existiu muita dúvida a respeito da licitude da holding. Quando eu falo lá atrás, eu estou falando de até 10 para 15 anos atrás, existia muita dúvida sobre a licitude da holding familiar. Por que isso? Porque a grande maioria, não vou dizer, é mentira, não tem esse dado para dizer se é grande maioria não. Mas existia um número significativo, por exemplo, de políticos, de pessoas, às vezes não é nem político, né? Você vê os caras envolvidos lá no escândalo da Petrobras, por exemplo, vários deles não são políticos, são parceiros dos políticos que responsáveis por esquemas, né? Mas pessoas envolvidas em coisas tortas, né, no país, utilizavam sistemas sofisticados de organização societária, tá? De organização societária, assim como é a holding, para poder lavar dinheiro, para poder esconder patrimônio, para poder frustrar a possibilidade do Estado encontrar o resíduo daquela vantagem ilícita. Essas organizações, elas, durante um bom tempo, elas foram tratadas de forma equivocada, né? Com mau uso desse sistema. Tanto é que aí, mais próximo de 10 anos atrás, talvez nesse período, entre 10 e 15, surgiu um grande volume de empresas, ok? De empresas constituídas por quem tinha patrimônio, mas que não chamavam de holding patrimonial, chamavam de administradora de bens próprios. Olha isso. Administradora de bens próprios. Eles não chamavam de holding familiar ou holding patrimonial, não chamavam de holding. Eles chamavam de administradora de bens próprios. Por que chamavam de administradora de bens próprios? Exatamente porque tinham um certo filme queimado naquele momento. E aí, é lógico que a gente, naquele instante, conseguiu superar esse filme queimado e fez essa coisa da ilicitude da holding familiar, ela cair por terra, né? Ela caiu completamente por terra. Mas aí nós sofremos um outro baque, não mais com relação à ilicitude ou licitude, mas com relação à motivação da holding familiar. E aí, quando começaram a proliferar as holdings familiares, uma coisa que você, que é profissional de holding, vai perceber é o seguinte, que os casos que chegam primeiro, eles são os casos mais difíceis que você vai ter na sua carreira. Disparado. Os casos que chegam primeiro são os casos mais difíceis que você vai ter na sua carreira. Isso é um problema? É óbvio que é um problema, porque te exige um nível de preparo inicial diferenciado. Por isso que lá no curso, por exemplo, a gente não tem níveis diferentes lá dentro, né? Lá dentro, a gente, desde o começo, entrega toda a potência que pode entregar, tá? Nesse momento, o que aconteceu? O que acontecia ali? Você tinha um conjunto de pessoas que não encontravam soluções ordinárias no direito e vinham procurar os profissionais de holding familiar. Por isso que os piores, os mais difíceis casos chegavam na frente. Porque chegavam aquelas pessoas que já buscaram soluções ordinárias no direito e não conseguiam encontrar. Que tipo de soluções? Por exemplo, como blindar seu patrimônio, para poder não deixar o seu patrimônio exposto para eventuais execuções. Como, por exemplo, tentar fugir da legítima em virtude de um filho ou filhos que a pessoa já não tinha mais nem contato, que simplesmente perdeu completamente a relação humana entre eles. Então, são questões que aparecem primeiro. Pessoas interditadas apareciam primeiro e apareciam muito, em elevada escala, esses empresários que queriam, de certa forma, blindar o seu patrimônio. E aí vamos falar de blindagem patrimonial para a gente começar a entender essa história do excesso. A blindagem patrimonial, ela pressupõe algo que você consegue fazer que vai ser impenetrável, tá? Impenetrável, que não vai conseguir encontrar o patrimônio daquela pessoa física. E veja, isso é certo? Isso é errado? Depende. Isso é lícito ou é ilícito? Depende também, ok? Depende também. Eu quero tratar primeiro do certo e do errado, tá? Porque apesar de eu ser professor aqui de direito, de uma área do direito, eu não vou me limitar a falar para você só entre o que é lei e o que não é lei. O direito é uma ciência humana,
é uma ciência feita para seres pensantes. Então, se você se forma ou se você depois continua a formação estritamente obedecendo a regrinha da norma e não se propõe a alterar o entendimento, a construir soluções e tudo, você vai ser eternamente aquilo que você não queria ser, ok? Aquilo que você não gostaria de ser, com certeza. Por quê? Porque você deixou a sua capacidade de reflexão para trás, tá? Então veja, vou dar então algumas opiniões aqui. Primeiro, Sérgio Naya, né? Sérgio Naya construiu lá o Palace na Barra da Tijuca. Minha filha, inclusive, estudou na escola do lado do Palace. É lógico que ela nasceu muitas décadas depois do ocorrido. Mas ela nasceu, ele construiu o Palace e na construção o Palace caiu, o Palace 2. Um monte de gente morreu, ok? Teve gente morta ali, gente que perdeu tudo na vida e pessoas que perderam a vida. Então veja, esse cara tem que pagar até o limite do limite dos seus esforços monetários, dos seus esforços financeiros, do seu patrimônio? Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei qual era o nível de intervenção dele na execução daquilo ali. De verdade eu não sei, não acompanhei na época, não sei tudo. Mas veja, aquelas pessoas envolvidas na execução da obra que usou farinha, né? Farinha, areia da praia, né? Que usou farinha para levantar um prédio, essas pessoas, na minha opinião, devem pagar até o limite do patrimônio da vida. Não tem limite, não tem limitação de responsabilidade para essas pessoas. Por quê? Porque elas adotaram uma conduta criminosa que lesou terceiros, ok? Elas adotaram uma conduta criminosa que lesou terceiros, beleza? Agora veja, e lesões graves, lesão à vida, ok? Lesão à vida, lesões graves. Então, nesse caso, sim, para quem? Para os envolvidos. Por exemplo, digamos que o Sérgio Naya, eu não sei, digamos que o Sérgio Naya lá tivesse um sócio, ok? Um sócio que não intervisse em nada na empresa, ele era um investidor. Era um investidor. Não, cara, vou montar aqui uma empresa de engenharia e tal. Topa, beleza, chega junto. E ele foi lá e botou dinheiro, investiu na empresa, ok? Ele investiu na empresa, mas não era administrador, não tocava o negócio, não era responsável, não tinha nenhuma condução sobre a técnica da obra, nada disso, tá? Aliás, o cara nem era médico, por exemplo, tá? Ilustrativo. Eu enxergo que esse cara não tem que pagar nada, salvo aquilo que tá dentro da empresa, salvo a participação social dele, ok? Mas não com o patrimônio dele, porque ele não teve intervenção direta com aquilo e nem muito menos o benefício. O benefício dele já era imaginado por conta do projeto que foi apresentado para ele, ok? Então, eu não enxergo que ele tenha que ser responsabilizado até o limite do seu patrimônio. Por outro lado, uma empresa que contrata, imagina só, um cidadão que trabalha numa determinada empresa durante toda a década de 70, de 80 e constrói um patrimônio e compra uma casa em Búzios, compra uma casa de praia em Búzios, beleza? Compra uma casa em Búzios, legal. Depois disso, esse sujeito pede demissão da empresa e na década de 90, ele decide montar um próprio negócio. E tá tudo indo bem. Passa a década de 90, passam os anos 2000 e surge a crise do petrolão em 2014, ok? Em 2014. E o negócio dele quebra. Até 2014, ele não tinha uma dívida de nada. Tudo pago. E em 2014 para 2015 o negócio quebra. Em 2016 ele recebe uma penhora que leva a casa dele de Búzios embora. Eu enxergo isso como uma mensagem do Estado brasileiro falando assim, ó, meu irmão, faz o seguinte, faz concurso. Não pega o teu dinheiro. Vamos fazer o seguinte, você faz concurso público e aqui a gente se vira. Por quê? Porque não todo mundo entra no concurso, né? A maior parte está de fora do concurso. Então a maior parte trabalha pra gente, pra sustentar a gente. Então você faz concurso, você quer ir bem na vida, você faz, não empreende. Faça concurso que ajuda a te sustentar. A gente bota o resto do povo pra te sustentar. Isso é uma mensagem que nossa, é uma carnificina com a economia brasileira. O que esse tipo de mensagem dá. Por quê?
Porque ele diz o seguinte, olha, fazer negócio no Brasil é extremamente arriscado. Você pode ter que pagar com o seu patrimônio que você já tem antes e que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Independente se você está praticando atos ilícitos ou se foi fruto de uma realidade da economia, ok? Então são casos e casos, tá? Casos e casos. Quando chega o cliente, a nossa obrigação é defender. O nosso ministério não é público, o nosso munus ele é privado. Então chega o cliente, a gente tem que defender, lógico, no limite da ética, daquilo que a gente acredita que mereça ser defendido. Eu defendo essa ideia, que o advogado tem essa liberdade, ok? Tem essa liberdade, porque se ele vai prestar um serviço intelectual, a fé e a crença dele tem que estar alinhada com a intelectualidade que ele vai dispensar. Mas vamos lá. Então, quando chega o cliente, nós precisamos entregar para ele proteção patrimonial. Por quê? Porque a gente sabe que no Brasil não existe nada que vá impedir que esse sujeito consiga driblar, por exemplo, essa execução. Não existe nada que vá proteger, inclusive, que vai proteger com 100% de eficácia a tal casa dele em Búzios se ele quiser empreender. Isso é uma mensagem horrível que o Estado dá. Porém, nós temos mecanismos de fazê-lo, que exige uma delicadeza e um cuidado danado das pessoas que vão operar. Existe uma delicadeza e um cuidado tamanho que eu nem mesmo deixo para falar isso só lá dentro do curso. A portas fechadas. Eu falo isso às escâncaras. Porque eu faço questão de ensinar para possíveis credores como fazer para pegar aquela holding que foi constituída para fazer safadeza, ok? Então, se você é um possível credor, aqui é um lugar bom para você aprender como pode encontrar isso, tá? Porque a nossa ideia não é possibilitar essas pessoas que escamoteiem aquilo que já é devido. Agora, essa situação da casa em Búzios, por exemplo, se a penhora ainda não tiver chegado, a execução ainda não tiver chegado, essa sim. Essa vai estar protegida porque vai estar distante das relações que deram origem a essa penhora, a esse imbróglio judicial, ok? Vamos nessa. De que maneira isso funciona? Tá? De que maneira isso funciona? Quando a gente monta uma holding familiar, e aí eu quero que você entenda de uma vez por todas o seguinte: o que é a holding familiar? A holding familiar não é uma empresa, ok? Para de achar que holding familiar é uma empresa. Ah, não, então vou montar duas, três holdings. A holding A, holding B. Não existe holding A e holding B, ok? A holding é o sistema todo, que pode ter uma empresa só, podem ter várias, podem ter duas, podem ter três, podem ter 10, podem. E a gente chama de células. Por quê? Porque célula é a menor parte orgânica, ok? É a menor parte orgânica de um determinado conjunto. Então a gente chama de célula, de um determinado sistema. Cada CNPJ dele vai ser uma célula. Então não é a holding A ou a holding B, não, é a célula A ou a célula B que a gente constitui. Sim, holding familiar, ela pode dar um certo excesso de proteção. Por quê? Mas não é porque ela dá, é porque a maioria das pessoas que estão do outro lado nessas execuções tem uma formação jurídica um pouco parca e não conseguem enxergar essa sofisticação toda, ok? Mas por causa disso. Mas não é nisso que você vai se fiar, ok? Porque você pode encontrar do outro lado um cara que é fera, um cara que tá aprendendo, que também tá escutando a gente aqui e tá sabendo como é que tudo tá acontecendo. Agora, se você montar o sistema separando o que é acervo patrimonial, dois ecossistemas diferentes, o que é acervo patrimonial de um lado e o que é negócios do outro lado, você vai conseguir construir o planejamento patrimonial e sucessório para essa família, tá? Em ambos os lados, sem conexão de um com o outro, ou seja, sem exposição do acervo patrimonial para cobrir dívidas do que vem do outro lado. Beleza?